Babi Mazo e se preparem que tá chegando uma oficina de maquiagem artística. Não se esqueçam de pegar um caderninho, uma caneta, um lápis, sei lá, pra você anotar tudo que você for aprendendo, e uma garrafinha de água, porque eu gosto de gente bem hidratada, hein? A oficina basicamente é voltada pra quem não tem mesmo experiência no ramo, né, de maquiagem artística, mas tem vontade, tem curiosidade pra atuar em um mercado criativo. O objetivo dessa oficina é justamente despertar, né, esse lado mais criativo que a gente tem dentro da gente, que a gente não dá bola às vezes, e habilitar ele pra criação dessas maquiagens artísticas, dessa maquiagem cênica, né, entendendo os tipos de técnica desse tipo de maquiagem, que é um pouco diferente da maquiagem social, até porque a maquiagem, ela tem tipo uma gama infinita de possibilidades, então nunca é uma coisa só, existem várias técnicas, vários jeitos de fazer, então não tem como a gente limitar uma coisa só, é assim que faz, porque maquiagem, assim como várias outras artes, é uma expressão artística, então não tem exatamente um certo e errado. Óbvio que tem maneiras e técnicas da gente fazer que nos ajudam a deixar um acabamento melhor e tudo mais, mas a oficina é justamente pra te desinibir, sabe? Parar de se julgar, pra você colocar pra fora a sua criatividade e tentar ver aí o que você vai conseguir fazer com esses pincéis na mão. Vocês vão aprender desde como surgiu, né, a maquiagem, a história da maquiagem no mundo, até de como utilizar essas cores na pele, bem como a sua importância na caracterização de um personagem. Afinal, a gente tá falando de teatro. Os estudos e as técnicas que vão ser apresentados para vocês nessa oficina têm realmente o intuito de despertar essa criatividade, a fim de que vocês possam produzir suas próprias coisas, sabe? Possam, enquanto atores, enquanto atrizes, se maquiarem, se automaquiarem, né? Criar suas próprias produções, até pra internet mesmo. Muita gente faz maquiagem artística pra internet, trabalha com isso. Então, se é uma vontade sua, quem sabe você pode começar a se experimentar aqui nessa oficina. Com itens mais baratos, de fácil acesso, né? Que a gente possa experimentar várias maneiras de fazer. Não só com itens profissionais, com grandes coisas, mas que a gente possa fazer com o que a gente tem, com coisas mais simples. Mesmo que você não queira ser maquiador, maquiadora, queira só atuar, por exemplo. É importante você ter uma noção sobre maquiagem. Por quê? Porque aqui no Brasil as coisas são feitas de maneira muito independente. Como eu disse pra vocês, por exemplo, a gente é um coletivo de cinema independente, a gente tem um grupo de teatro independente, então as coisas são feitas de maneira independente, sem investimento. Então a gente não contrata um maquiador de fora pra poder fazer a nossa maquiagem, a não ser que seja uma coisa muito específica, alguma lei de incentivo, algum edital, mas mesmo assim, geralmente a gente trabalha com o que a gente tem, porque nós também sabemos maquiar, a gente aprendeu a se maquiar com a nossa experiência. Então a gente acaba que prefere dar prioridade para outras coisas, porque quando a gente é multiartista, a gente faz um pouco de tudo, a gente acaba se tornando um artista mais completo. E aqui no Brasil as coisas são feitas de maneira um pouco mais independente, justamente por essa falta de incentivo, né, na cultura. No início de carreira, então, vocês podem tirar da cabeça que vai ter maquiador ali, não vai ter camarim, não vai ter nada disso. Geralmente a gente tá fazendo ali no meio da rua, sabe? Então as coisas são feitas aos pouquinhos, passinho de formiga. Então é bom você ter uma noção um pouco de tudo, tanto de figurino, como de luz, produção, roteiro. Você tem que saber um pouquinho de tudo. Você tem que ter uma noçãozinha de roteiro, de saber como funciona a iluminação de um espetáculo, por exemplo, o que é uma ribalta, como são as luzes, enfim, você tem que ter uma noçãozinha de tudo, sabe? Porque pode ser que você não esteja em cena, seu amigo que esteja em cena, e você tem que ali manipular a luz, você tem que fazer a maquiagem dele, porque não dá tempo. Enfim, a gente precisa se virar nessas coisas. Nós da Marginalia, por exemplo, a gente tá sempre testando nossos dotes em maquiagem, sabe? Então, nem que seja pra um rolezinho que a gente vai sair, então a gente já faz um delineado colorido, tipo o que eu tô usando agora. Eu fiz um delineado roxo hoje, então assim, a gente já vai testando até as nossas makes mais sociais. Ou pra um trabalho da faculdade, em que a gente precisa realmente se produzir, uma coisa completamente artística, clown, enfim. Então a gente tá sempre se experimentando nesse sentido, porque a maquiagem faz parte da nossa vida, né? Enquanto artista, a gente tem que se mostrar de uma maneira artística pro mundo, né? A gente se expressa através da arte, e a maquiagem não deixa de ser uma expressão artística. A maquiagem, ela faz parte da nossa história, seja social ou seja cênica. Cenicamente, ela é fundamental no trabalho. Mesmo que seja uma não maquiagem,
a gente sempre usa um pouquinho, nem que seja um pó, sabe? Pra tirar a oleosidade da cara. Agora, pra vocês entenderem o que a gente vai fazer nessa oficina, eu listei em tópicos aí algumas coisas que a gente vai aprender durante essas aulas. Oferecer noções básicas de caracterização de personagem, utilizando de várias técnicas, de efeitos cênicos, de materiais alternativos, de preços baixos, destacar a importância da maquiagem, né? Na composição de um espetáculo, na montagem de uma peça, né? Como um dos elementos visuais que vai estar ali compondo tudo que acontece naquele contexto, naquela história. Abordando técnicas de envelhecimento, hematomas, sangue cênico e maquiagem de boneca. Materiais utilizados para harmonizar traços, luzes e sombras na maquiagem artística. Técnicas de estudo em esfumar, tanto em linhas retas, curvas, transições e mesclas de cores, arco-íris, degradê, harmonização de cores e procura de referências. Bom, vamos começar a história da maquiagem no teatro. Desde o início do teatro, os atores usam maquiagem nos palcos. Da Grécia Antiga ao Teatro do Oriente, à Broadway atual, a maquiagem teatral tem sido parte das peças. E óbvio que com o passar dos anos a maquiagem também foi evoluindo, né? Tanto a maquiagem social, né? Mas a maquiagem pro teatro também, ela foi evoluindo com o passar dos anos. Bom, Grécia Antiga. A maioria das peças na Grécia Antiga eram feitas, né, com máscaras. Então existe pouca evidência de que existia ali uma maquiagem por trás disso, de que era algo importante, assim, pra aparência do ator. As máscaras gregas, elas agiam como um tipo de megafone. Vocês podem ver aí o formato que elas têm. E acabava que elas criavam uma maneira natural de amplificação vocal, né? Como se fosse uma caixa mesmo. Além disso, o que era mais importante é que um ator podia fazer vários papéis, porque ele trocava as máscaras e isso significava um código, né? Então ele trocava de papéis de acordo com a máscara. E as máscaras eram bem expressivas, como vocês podem ver. Como vocês podem ver aí na imagem, esse é um dos exemplos, mas existem muitos tipos de máscara, de várias expressões, de vários sentimentos, né? Tidos como sentimentos, como estados emocionais, como expressões faciais. Em vez de mudanças complexas na maquiagem, né? Que maquiagem é uma coisa que tá grudada na nossa pele, então não tem como ficar mudando completamente durante um espetáculo, que geralmente é mais curto. E aí, na época, o ator podia simplesmente trocar a máscara. E isso já ajudava muito, né? Porque não precisava de muitos atores, caso precisasse ter uma troca ali de personagens. Porém, há algumas evidências que suportam que as primeiras peças gregas possam ter tido atores que usavam sim maquiagem. Essas maquiagens eram feitas de uma maneira um pouquinho diferente. Era uma maquiagem à base de chumbo branco com detalhes vermelhos. Ou seja, chumbo, né? Que é uma coisa tóxica. Então essa... Uma maquiagem tóxica. Não, maquiagem tóxica. Relacionamento abusivo. Tem que fazer só. Amiga, e aí? Desde então já era uma coisa Toda tóxica. cagada, porque não tinha skincare na época. Não tinha skincare. Agora pelo menos a gente tem skincare. A profissão ator é a profissão também que vem do grego humilhação. Sim, ator, grego, humilhação. Humilhação. Etimologia da palavra ator. Aquele que se humilha. Aquele que se propõe A humilhação. Aquele que gosta da humilhação. Exatamente. Aquele que Sinônimo. Não, aquele que Sinônimo. tenta sair- Masoquismo. Aquele que tenta sair da humilhação diária, da vida cotidiana e vai para a humilhação artística. Exatamente. Exatamente. Essa maquiagem era tóxica, né? Porque chumbo é tóxico, eu não sei se vocês sabem. Mas ela continuou sendo popular, tá? Por séculos, tanto no palco como fora dele. Nossa, eu mexo muito a mão, que agonia. Teatro japonês Kabuki. Kabuki é o nome de um pincel. A popularidade da Ópera de Pequim atingiu o pico, né, durante a dinastia Qing, que aconteceu de 1644 a 1911. Os atores eles usavam originalmente essas máscaras, mas depois eles passaram a usar maquiagem para mostrar suas expressões faciais, né? Para variar mesmo as expressões, né? Porque quando a gente utiliza máscara, geralmente é uma expressão só, com os desenhos coloridos, brilhantes e em espirais, em preto, vermelho, azul e branco. Tá? Os atores da Ópera de Pequim estudavam as características faciais para desenvolver um padrão de maquiagem que dizia instantaneamente tudo que você precisava saber sobre o personagem. Então, vocês podem ver que são máscaras bem coloridas, bem expressivas, tem muito detalhe e cada uma propõe uma coisa diferente. Vocês podem ver que tem vários tipos de personagem aí nesses vários exemplos que a imagem está mostrando para vocês. Existe também o teatro japonês Kabuki. A maquiagem do Kabuki também é altamente colorida e estilizada, como vocês podem ver aí
na imagem. O ator, ele usava um chapéu de seda, né? E depois colocava uma peruca apropriada para o papel. Ele usava do rosto uma base branca, a base de óleo, né? Como ainda é usado às vezes. E depois cobria com uma maquiagem fosca branca. No kabuki, as sobrancelhas e a boca eram mais estilizadas, né? Então a maioria das maquiagens é branca, vermelha e preta. São as cores mais características. Como na ópera de Pequim, o estilo de maquiagem revela muito sobre o personagem. No teatro japonês kabuki não poderia ser diferente. E a gente precisa confessar que em qualquer tipo de teatro, a maquiagem revela muito sobre o personagem. Vamos falar um pouquinho sobre o teatro elizabetano. A maquiagem teatral dos dias de Shakespeare, né, era feita com o que fosse encontrado. Então, a tinta de chumbo era normalmente usada, eles se submetendo à humilhação, às coisas tóxicas. Era usada tanto pela Rainha Elizabeth quanto para o teatro. As expressões faciais eram acentuadas com pó de giz ou de fuligem. Agora o teatro da era do iluminismo e da restauração. A maioria dos teatros eram abertos, né? Nossa, é impossível falar isso. Eram ao ar livre. Gente, impossível falar isso. Ao ar livre. É muito difícil. Ao ar. Parece latinho, né? Ai, é muito impossível. Eram ao ar livre. Então as peças eram iluminadas naturalmente, né, pela luz do sol. A maquiagem dessa época, como vocês podem ver aí na imagem, era reconhecida por sua aparência elegante e feminina, tanto nos homens quanto nas mulheres, né? A sua base era tinta de chumbo também. Eles continuam com essa ideia de tinta de chumbo, eles não tiram isso da cabeça, pro rosto, tanto pros homens como pras mulheres. O cabelo, ele era coberto com essas perucas elaboradas, né? Essas perucas que também já foram utilizadas na história, né, como vocês sabem, pela corte. Essa peruca elaborada era coberta por um pó branco que as mulheres geralmente adornavam com pérolas, joias e penas. As pintas eram bem desenhadas nos homens e nas mulheres. Os dois sexos usavam batom, usavam blush, como uma receita que já era usada há épocas, né? Então batom e blush eram indispensáveis. A base dos ingredientes naturais... Aí é um problema pra vegetariana, né? Vegetariana que sofre. Eram insetos, gente. Vocês acreditam que eles utilizavam insetos pra fazer essas maquiagens? Gordura animal, inclusive, eles também utilizavam pra fazer essas maquiagens. Imagina o odor. Imagina como era o odor disso. Mas eles também utilizavam de frutas, né? Isso aí a gente já sabe que muitas frutas trazem essas tintas. Muitas frutas trazem essas tintas, né? Pra poder fazer pintura corporal. Até os próprios indígenas utilizam muito dessas técnicas. Do iluminismo aqui me lembra muito a maquiagem que eu fiz a clown que eu fiz na ruída. Nossa, bem. A bolinha. Aham. Você vê que já tinha traços, né? Sim. Que eu fiz a bolinha bem redondinha assim, zero esfumado, né? Eles faziam um blush bem marcadão assim, uma bolinha mesmo. Então eu acho muito, muito legal. Também já usei isso em uma maquiagem que eu fiz, uma peça. Vamos falar do movimento Ibsen e naturalismo. As peças de Ibsen e todas as peças do movimento naturalista eram caracterizadas por um desejo de mostrar situações e personagens realistas, né? Então, a maquiagem exagerada do passado, ela foi trocada por uma maquiagem mais simples, de efeito naturalista, ou até a ausência dessa maquiagem, né? Muitas vezes a gente utiliza disso nas peças mais atuais, porque a gente não utiliza blush bem marcadão pra sair na rua. Então a gente acaba utilizando maquiagens mais naturais quando se trata de uma peça mais realista ou naturalista. E até mesmo nos filmes, né? Nas produções audiovisuais, geralmente as maquiagens são apenas pra tampar ali os poros, pra ficar tudo no lugar, pra não aparecer na câmera. De resto, gente, é isso. Uma basezinha, um blushzinho bem leve, um lip tint no máximo e um rímel. Geralmente são maquiagens mais simples, ou até a ausência, como eu disse pra vocês. A maquiagem se desenvolveu pouco nessa época, né? Porque como eles priorizavam a pouca maquiagem ou a ausência, acabava que não teve muito desenvolvimento, não teve muita criatividade, assim, extrapolada nessa época, né? Quando ela era usada, ela era feita de banha, novamente aí, origem animal, e pigmentos, né? E utilizada tanto no teatro como nos filmes. Que é isso? Ah, o pancake. Que legal. É a primeira marca, é isso? É. Que legal. Eu aprendendo. É legal aprender, né? Odeio estudar, mas é bom aprender. Vamos aprender. É Quando bom chega aprender. fácil, tipo, Sim.
Sabe, você tá conversando, aí a pessoa fala uma coisa. Ah, eu adoro fala. isso. Chega fácil. Eu, inclusive, com o meu caderno do Sefton, que eu tinha usado uma página, peguei ele, fiz igual a Juti te mandou, caderno de aprendizados. E aí, tipo, tudo da vida eu vou anotar ali. Tanto da vida como qualquer coisa que alguém falar, É bom. Mas eu que a primeira marca de pancake é a Max Factor, eu vou anotar. Não, tá. é isso. Nunca mais vou esquecer, quer ver? Quando alguém me perguntar qual foi a primeira marca de pancake, eu vou falar Max Factor. Assim. Porque o quê? Tá intrínseco na minha alma já. Sim, é isso. Vamos falar agora um pouquinho sobre teatro moderno e tendências atuais. Aí chega na parte que a gente entra, né? Porque é o que a gente tá mais acostumado, mais habituado a ver, a assistir, a consumir, a fazer. A maquiagem conhecida como pancake, que é o que a gente vai usar bastante aqui, vocês vão ouvir esse nome muitas vezes, foi desenvolvida em 1914 pela Max Factor. Essa é a primeira marca que desenvolveu o pancake. Algumas marcas populares nos palcos são a Ben Nye e a Mahon. Eu não sei falar direito. Bom, gente, a maquiagem de hoje, pelo que a gente sabe, né, pelo que nos é dito, é uma maquiagem mais segura, né, que não tem chumbo. Pode ser que tenha outros elementos aí que não são muito legais, né, porque ficar passando coisa na pele também não é a coisa mais recomendada do mundo. Mas como a gente precisa para poder trabalhar, para poder se expressar, a gente acaba utilizando, claro, depois limpando bem a pele, fazendo uma skincare, né, cuidando para não danificar a pele. Então, assim, a maquiagem de hoje, ela é com certeza mais segura do que a utilizada anteriormente. A maquiagem teatral de hoje, ela pode ser usada tanto para uma aparência natural ou para um ar mais criativo e detalhado, né? Uma maquiagem cênica mais elaborada, mais artística, como no musical Cats, como vocês estão vendo aí na tela. Olha só que legal, os atores todos pintados, eles estão cheios de adornos também, né? Eles estão com um figurino bem elaborado, com uma peruca, tudo muito característico, e a maquiagem não podia ser diferente, porque imagina que eles estivessem com esse figurino todo e sem nada no rosto para representar que eles são gatos, né? Perderia completamente a credibilidade, assim. Então a maquiagem, ela ajuda a compor todo o figurino, né? Toda a caracterização do personagem, para mostrar quem ele é, o que ele tá fazendo, qual a personalidade dele. Com o advento do látex líquido, passou a ser possível criar próteses grandes para qualquer papel. Então, a partir do látex, né? Vou pegar meu látex e mostrar para as pessoas. O látex, que é isso aqui, ó. Vou pôr o látex no cenário pra fazer uma vibe. Ali mesmo. Aqui? Você acha, diretora de ar? Eu gosto. Então tá bom. Tá gravando? Sim. Tá. Esse látex líquido, ele serve pra poder fazer próteses, né? Pra gente poder fazer, junto com essa massa de caracterização de efeitos especiais, fazer coisas diferentes, mudar o rosto mesmo, sabe? Mudar o formato do rosto, fazer orelhas, sei lá. O que for necessário pra fazer acontecer a caracterização. De que horror, admito, a Larissa foi nas primeiras maquiagens, que humilhação. Até o último, amiga. Ficou lá subindo, depois Coitada. de novo, tadinha. Foi pra caralho. Amiga. Aí ela falava assim, mas será que essa maquiagem aqui faz sentido? Tipo, era uma maquiagem socialzão do dia a dia. Aí eu falava, não sei, amiga. Proerd. Proverde é o programa, Proverde é a solução, lutando contra as drogas e aprendendo a dizer não. Bom, gente, agora que a gente já sabe um pouquinho da história da maquiagem no teatro, eu vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho como maquiadora, o que eu já fiz na área da maquiagem, tanto social como artística. Vou contar um pouquinho pra vocês, vai aparecer imagens aí da minha carreira na maquiagem. Bom, gente, eu comecei a maquiagem muito novinha, eu gostava muito de me pintar, gostava de me experimentar, sempre gostei de maquiagem desde muito nova, inclusive isso era uma questão, porque eu ia maquiada pra escola, passar vergonha, gente. Eu ia maquiada, eu passava uma sombra verde, achava que eu tava arrasando. Coitada, 10 anos de idade na cara e indo pra escola maquiada 7 horas da manhã. Mas enfim, acho que acontece também, era o meu jeito de me expressar pro mundo enquanto criança, então tá tudo certo, a gente passa esse pano. E como eu comecei muito cedo, eu acho que eu atingi um nível legal cedo também, né? Então, quando eu tinha 13 anos, 14 anos, eu já me maquiava direitinho, socialmente, óbvio. Maquiagem artística, eu já tinha me experimentado uma vez, quando eu tinha uns 14, 15 anos. Até postava no YouTube, porque eu costumava gravar vídeos, né? Como eu disse, eu sou criadora de conteúdo já faz um tempão. Então, eu gravei uma vez uma maquiagem de gato.
de maquiagem artística, fiz com um pancake mesmo, esse pancake bem baratinho, que depois eu vou mostrar pra vocês como é. E aí fiz e tal, postei no YouTube, ficou até interessante, mas assim, eu não tinha nenhuma técnica, nada. Inclusive eu acho que eu nem tenho esse vídeo e nem tenho foto disso, mas só contando pra vocês que eu já tinha experimentado na maquiagem artística, mas não era uma coisa assim que eu costumava fazer, tá? Então eu ficava mais na maquiagem social mesmo. E a maquiagem artística, ela veio por conta do teatro, obviamente, e por conta da pandemia. A pandemia me deixou com muito tempo livre, eu acho que todo mundo ficou com muito tempo livre, então a gente acabou criando hobbies e se experimentando em várias coisas. Então na pandemia eu comecei a falar, vou aprender aqui a me maquiar de uma maneira um pouco diferente, tanto por causa do TikTok, né, que o TikTok ele cresceu muito na pandemia e a gente acabou se experimentando em outros lugares que a gente não estava acostumado. Teve gente que fez dancinha, teve gente que fez um monte de coisa e eu fiz maquiagem, entende? Como eu disse, eu também me experimentei enquanto atriz, né? Porque lá no início, quando eu tava falando do meu currículo, enquanto atriz, a gente precisa ter uma noção básica de tudo. Eu precisei criar por mim mesma, porque a falta de recurso, né, de contratar um maquiador por fora, faz a gente se submeter a. É importante ressaltar pra vocês, gente, todo ator, ele precisa ter uma noção mínima de maquiagem. Tanto que na nossa faculdade, né, de teatro, a gente tem uma matéria de maquiagem durante um período, porque é super importante que a gente tenha essa noção. Porque quando a gente trabalha com coletivos de teatro, geralmente é cada ator que faz sua própria maquiagem. Então não tem essa mamata de sentar ali e ficar esperando alguém te maquiar. Não tem essa mesmo, gente, porque é tudo feito de maneira muito independente, muito de correr atrás. E também enquanto diretora, né, tanto de teatro como de cinema, quando eu chamei alguém pra fazer a maquiagem do espetáculo que eu tava dirigindo, ou quando eu chamei alguém pra fazer a maquiagem de algum filme que eu tava dirigindo, ou se eu mesma fiz, enfim, tudo isso, eu sempre dou meus palpites, a gente tá sempre criando junto, né? Tanto o ator que tá fazendo aquele personagem, ele também dá os palpites, porque ele conhece o personagem como ninguém, mais do que eu até, né? Porque ele tá vivenciando isso na pele, se experimentando. Então ele também tem uma noção daquilo, assim como a gente faz no figurino, né? Que o ator, ele também precisa ter essa noção básica de figurino, de caracterização, ele também precisa ter essa noção básica de maquiagem. Eu acabo vendo as referências, vejo se eu aprovo a maquiagem e tudo mais. Mesmo que não tenha sido eu que fiz, né, propriamente dizendo, eu sempre acabo participando do processo todo. Então agora vamos pra minha linha do tempo. Vou mostrar pra vocês como eu cresci e evoluí na maquiagem, ok? Bom, a primeira foto que tem aí é uma maquiagem social, completamente social, uma maquiagem bem carregada, porque eu sempre gostei de maquiagem mais carregada. E até na legenda eu coloquei que a maquiagem continua sendo uma das minhas coisas favoritas, tem o poder de transformar e realçar, e é simplesmente uma arte. Continuo pensando a mesma coisa, eu já gostava de usar maquiagem bem forte, então vocês podem ver que eu já gostava de um olho bem marcado, uma boca bem marcada, enfim, já fazia uma maquiagem bem esfumadinha aí, do jeito que eu sempre gostei de usar. Hoje em dia eu não uso tanto mais isso, eu uso mais delineado, uma maquiagem mais leve, mas eu gostava muito de maquiagem bem forte. Aí nessa segunda imagem eu também tô usando uma maquiagem bem forte, um batom rosa, né? Vocês podem ver que no olho, né, eu tô utilizando de duas cores, né? Uma mais clarinha e uma mais escura pra marcar o côncavo. Depois eu vou explicar pra vocês o que é marcar o côncavo, ok? Mas enfim, eu já gostava de me expressar pela maquiagem desde muito cedo. Como vocês podem ver, eu treinava também em croquis, eu gostava de treinar na mão, gostava de treinar em papel, enfim. Tem gente que compra pele sintética pra poder fazer esses treinos de maquiagem. E eu gostava de fazer, eu imprimia, né, um rosto e treinava nessa moça, por exemplo, como vocês estão vendo aí. Porque eu realmente gostava muito, então eu ficava treinando. E aí, e sempre foi terapêutico pra mim também, sabe? Quem sabe você encontra nisso também uma forma de relaxar e tudo mais. Os croquis, gente, são olhos que você desenha na mão, que inclusive eu acho que não tem foto pra mostrar pra vocês, mas são olhos que você desenha na mão e que você faz a maquiagem ali. E pra treinar mesmo, quando você não tá afim de fazer a maquiagem toda no rosto e tudo mais. É só pra você fazer uma experimentação. Aí já tem uma maquiagem que eu fiz na minha mãe, que inclusive não ficou muito boa essa maquiagem. Mas enfim, pra mostrar a evolução pra vocês. Eu sempre tive mais dificuldade de maquiar os outros do que me automaquiar, por falta de treino mesmo, porque eu sempre mais me maquiei do que maquiei os outros. Então vocês podem ver aí que o côncavo não tá bem marcado, não tá certinho, não tá completamente certo, não tá seguindo a harmonia do rosto da minha mãe, né? Parece que deu
uma mudada no formato do olho dela, então talvez hoje eu não faria dessa maneira, né? Eu faria puxando um pouquinho mais pra baixo o esfumado do que desse jeito, né, bem pra cima, porque o meu olho é bem pra cima, então como eu tinha tendência de fazer no meu olho, eu acabei fazendo nela da mesma maneira. Nossos rostos são diferentes, então acaba que a anatomia é diferente e a gente também tem que se adaptar em quem a gente tá fazendo a maquiagem, né? Então vocês vão poder experimentar aqui na oficina, que quando eu estiver fazendo em mim, vai ser diferente de quando a Dimitra estiver fazendo nela, de quando a Larissa estiver fazendo nela. E assim como vai ser diferente quando uma estiver fazendo uma na outra, sabe? Então, vocês vão experimentar isso na casa de vocês também, enquanto vocês estiverem fazendo, que é diferente. A experiência é diferente. Aí tem mais uma maquiagem que eu fiz socialmente, aí quando eu comecei a trabalhar como maquiadora, né, social, eu não fiz muitos trabalhos, mas quando me pediam, eu acabava fazendo. Então, mais uma maquiagem que é bem parecida com aquela segunda que eu tava utilizando, né? Uma maquiagem mais preta, mais acinzentada no côncavo pra fechar ali o olhar e pra iluminar ali no início do olho, também com cílios postiço, o batom um pouquinho mais clarinho, uma pele feita, uma maquiagem bem social e bem padrão, né? Uma maquiagem que a gente tá acostumado a ver tanto em festa de 15 anos, como em noivas, como em festas. Agora, nessa imagem, começamos a falar sobre os meus trabalhos de atriz. Em Janelas, gente, eu fiz a Simone. É um longa-metragem, então eu fiz uma personagem que era considerada, digamos, uma antagonista, né? Ela morava nessa casa e ela era filha adotiva da dona da casa, mas ela trabalhava um pouco como empregada, uma vibe ali meio Cinderela da vida. E aí tinha as outras filhas e enfim. O contexto da história é basicamente que a filha biológica volta pra fazenda e como isso repercute na vida de cada pessoa, de cada menina que mora nessa fazenda. É um elenco completamente feminino, assim, tem um homem só no elenco. E aí, como vocês podem ver, que era uma maquiagem bem simplesinha, bem naturalista, digamos, né? Uma maquiagem bem pálida, bem daquela época, porque representava os anos 1700 e bolinha, por aí. Então, a gente não tinha uma época específica, mas era mais ou menos nessa época, né? Era um filme de época, feito de maneira independente, então vocês imaginam o caos. E eu também trabalhei nessa produção como maquiadora, né? Eu maquiei algumas meninas em algumas diárias, não em todas, enfim. Eu dividia esse trabalho com outra pessoa, mas eu me maquiava e maquiava algumas pessoas ali do set. Olha aí, nessa outra foto, mais uma vez a Simone, uma maquiagem bem simples, uma pele bem feita, né? Marcado, um contorno bem marcado, um olho um pouquinho marrom, né? E uma boca bem pálida, porque era essa a nossa intenção. A gente queria mostrar essas mulheres de maneira muito, muito natural, assim, e fria mesmo, pra dar essa dramaticidade. Mais uma maquiagem aí, essa maquiagem mais colorida, essa eu fiz socialmente, completamente pra mim. Eu acho que eu nem saí de casa nesse dia, inclusive. E aí eu comecei a me experimentar nas cores. Antes eu gostava muito de usar maquiagem marrom, cílios postiços, e é isso. E aí depois de um tempo eu comecei a falar, nossa, por que não usar cores, né? E acabou que eu comecei a me aventurar mais nessas maquiagens mais elaboradas e acabam sendo um pouco mais artísticas, né? Porque a gente utiliza de várias cores, de vários pigmentos. Gente, essa outra maquiagem aí, mais rosinha, no mesmo estilo daquelas maquiagens que eu fazia, geralmente com cores neutras, né? Preto, branco, cinza, marrom. Só que eu, como eu disse, eu comecei a me experimentar nas cores, então eu fiz essa maquiagem mais puxada pro rosé e eu confesso que eu utilizei ela muitas e muitas e muitas vezes na minha vida. Eu sempre fazia ela porque ela era pra mim como uma segurança, assim, que eu sabia que ia dar certo. Então eu sempre fazia ela e aí eu já comecei a me experimentar também nos delineados. Eu já fazia, mas com menos frequência, e aí vocês podem ver que eu comecei a fazer o delineado gatinho, que eu não gostava muito antes. Geralmente eu passava só um lápis e não puxava o gatinho. Agora eu amo e eu sempre tô puxando o gatinho. Essa maquiagem, gente, é uma maquiagem bem artística zona, porque talvez eu não sairia com ela na rua se não fosse um evento específico chamado Parada LGBT, porque ela é em arco-íris, então cada olho é de uma cor, tá? Um olho é mais avermelhado, com cores mais quentes, e outro é mais frio, com cores mais frias, um azul, um verde, enfim. E foi uma maquiagem que eu fiz também pra experimentar essas cores. Como eu disse, eu tava nessa vibe colorida, e aí passei um batom vermelho também, que é pra deixar a maquiagem bem carregada. Vocês podem ver que eu passei da linha do côncavo, eu deixei bem esfumado pra cima. Uma maquiagem vibes drag queen, mas ainda não drag queen, porque eu não cobri sobrancelha, não fiz nenhuma alteração no meu rosto, mas enfim, eu já queria uma coisa mais exagerada, já tava me propondo aí a experimentar maquiagens mais artísticas. Como eu disse, a partir daí eu comecei a experimentar
experimentar maquiagens mais artísticas. Sendo assim, resolvi que eu queria fazer uma maquiagem de drag queen, me experimentar nesse lugar, porque eu não sei se vocês sabem, mas mulheres cis também podem fazer drag queen. E aí vocês podem ver que é uma maquiagem com bastante detalhe. Então, ela não é uma maquiagem que é feita rapidinha, né? Ela demora mais tempo porque eu cobri a sobrancelha, reconstruí uma sobrancelha, né? Fiz com um lápis essa sobrancelha, como vocês podem ver. O batom também é bem certinho. Eu aumento o tamanho da minha boca, então não pode ser uma coisa mal feita. O contorno bem marcado, vocês podem ver que meu nariz está bem afinado. Coloquei glitter, coloquei cílios postiço. O côncavo, ele cresce, ele não é no lugar do nosso côncavo normal, para que possa aparecer a nossa pálpebra móvel e a gente consiga ver todos os detalhes dessa maquiagem, que ela é ampliada, né? A maquiagem de drag queen é completamente ampliada, então ela não é do tamanho do nosso rosto normal, é pra ela ficar bem visível. Aí mais uma maquiagem que eu fiz socialmente, essa foi mais basiquinha, mais marronzinha, mas vocês podem ver que eu aí já tinha adquirido a habilidade do delineado, que antes eu não tinha muito costume de fazer. Vocês podem ver que aí tá bem bonitinho o gatinho, a pele bem marcada, bem iluminada. Como eu gostava muito de fazer maquiagens, eu também fazia maquiagens pro carnaval. Eu sempre me experimentava no carnaval, e aí geralmente eram maquiagens um pouco mais artísticas, porque eu podia exagerar, eu podia sair na rua exagerada que ninguém ia me julgar. Então eu colocava esses brilhinhos todos, mas vocês podem ver que, para além desses brilhinhos, eu também já exagerava. Então eu coloquei esse batom bem vermelho, fiz um olho mais pôr do sol com esse degradê, que vocês podem ver que ele começa em amarelo e ele vai para um laranja e depois termina em vermelho, bem esfumadinho, também bem iluminado. A minha sobrancelha era bem marcada, hoje em dia eu não uso tão marcada assim, mas é importante a gente saber preencher, porque vai que algum personagem, né, precisa dessa sobrancelha mais marcada. Mais uma maquiagem de arco-íris para vocês verem, bem parecida com aquela inicial, só que com mais glitter, com brilhinhos e um pouquinho menos, que eu subi menos a linha do côncavo, então eu não subi até a sobrancelha como eu tinha feito na outra, né, uma coisa mais exagerada, uma vibe mais drag queen. Fiz uma maquiagem um pouco mais social, mas ainda bem colorida. Um pouco menos artística, assim, uma vibe mais social, só que com glitter, porque era carnaval, então eu queria exagerar em algum lugar. Mais uma maquiagem aí de carnaval com muito glitter, muita purpurina. Eu fiz vermelha, porque eu tava de fantasia de Cupida, né? Então eu fiz uma maquiagem mais social, mas com bastante glitter. Então vocês podem ver que no meu olho tem glitter vermelho, tem purpurina dourada no meu rosto, aqui no meu colo do peito, né? E tudo mais. E um batom bem vermelho também, do jeito que eu sempre gostei. Essa maquiagem aí, mais rosinha, vocês podem ver que eu fiz um delineado que ele não puxa o gatinho. Por quê? Porque o esfumado, ele vai pra além da zona do olho, né? Era uma coisa que depois eu fiquei viciada em fazer. Eu faço até hoje. Sempre que eu faço minhas maquiagens, eu gosto de puxar, não pra cima, porque meu olho, ele já é mais levantadinho pra cima, né? Então eu gosto de deixar reto, porque eu sinto que traz um olhar um pouco mais... um olhar mais misterioso e tudo mais. Então eu gosto desse esfumado que puxa reto. Olha que bonito que fica. Depois de um tempo, pandemia entrou, cortei meu cabelo, como vocês podem ver aí na imagem, e comecei a me experimentar nos delineados coloridos. Eu acho que foi muito a vibe também de 2020, 2021, até hoje, como estou usando, como vocês já puderam ver aqui na aula, estou usando um delineado roxo. Então, aí é um delineado bem simples, branquinho, né, uma pele bem feita, enfim. E aí eu já comecei a me experimentar em outros lugares. Pandemia chegou, como eu disse, comecei a me experimentar na maquiagem artística de uma maneira mais intensa. A primeira maquiagem artística mesmo, foi essa aí de borboleta. Todas essas maquiagens foram feitas pra gravar vídeo no TikTok, tá, gente? Como eu costumava gravar muito, eu fazia essas maquiagens pra poder gravar. Fazia gravando, né, tipo tutorial, mostrando o processo, e fazia também gravando depois, né, já com a maquiagem no meu rosto. Então essa de borboletinha, eu lembro que eu passei muito tempo fazendo esses detalhes da asa, porque é bem difícil, né, são bem fininhos e tudo mais. E aí, enfim, foi um pouco complicado, mas depois de um tempo você vai treinando, né, e vai adquirindo essa firmeza na mão. Então eu fui treinando e aí eu fui melhorando. Mas enfim, hoje talvez eu faria essa maquiagem de uma maneira completamente diferente. Mas eu acho que já foi um bom início. Essa maquiagem aí, gente, foi puramente surto da minha cabeça. Eu peguei um delineador e resolvi fazer uma maquiagem inteira só com delineador. Então eu usei o próprio pincelzinho do delineador,
usei um delineador que eu gosto muito. E aí essa maquiagem eu fiz toda com delineador, assim, completamente louca, coisas abstratas, enfim. É pra vocês também entenderem que maquiagem é sobre expressão. Era o que eu tava sentindo na hora, o que eu quis fazer, e não tem muito certo e errado. Mais uma maquiagem um pouco mais social, mas como vocês podem ver, me apeguei às cores, então uma maquiagem rosa e roxa. Essa aí de palhacinho, eu simplesmente usei batom pra fazer, eu não tinha nada de maquiagem artística na época, então eu me virava com as coisas que eu tinha. E aí eu fiz um delineado simplesmente e fiz esses 2 triângulos e o narizinho de palhaço com batom. Então, se você não tem os materiais, não tem como adquirir os materiais específicos para fazer as maquiagens, use o que você tem, improvise, porque é muito sobre isso também, sabe? Essa outra maquiagem eu fiz como se estivesse escorrendo uma gosma dos meus olhos, e aí eu fiz com uma tinta antiguíssima que eu tinha guardada. Não façam isso, gente. Pode dar alergia, mas eu fiz com uma maquiagem antiga que eu tinha, né, uma tinta artística antiga que eu tinha, e com delineador também, na boca é delineador, nos olhos é delineador. Eu fazia tudo improvisando, gente, antes de realmente comprar os materiais certos, né, pra utilizar, eu improvisava mesmo. É um bom jeito de começar. Essa maquiagem aí é uma maquiagem que eu fiz inspirada em doces. Esse era o tema que eu me propus a fazer. E aí eu resolvi fazer uns granulados, né, nas minhas bochechas, como se fosse um blush. E aí fiz uma sobrancelha rosa. Meu cabelo ele já era colorido, então já dava todo um ar mais divertido pro look, né? Então eu utilizei sombra, inclusive, pra preencher a minha sobrancelha, porque ela nunca foi muito marcada, então eu conseguia fazer com sombra. Mas você também pode fazer com tinta artística e tudo mais. Quando a gente faz uma maquiagem, é importante a gente entender o porquê das cores que a gente está utilizando. Nesse caso, eu procurei cores bem vivas, cores que demonstrassem essa infantilidade, essa diversão. Então o rosa, o amarelo, o vermelho, o azul, todos são cores bem vivas que deixaram a maquiagem muito mais alegre, muito mais divertida e muito mais harmoniosa de ser vista. Eu comecei a fazer séries no meu TikTok de maquiagem e aí eu me propus a fazer dos personagens de Divertidamente. Eu não fazia especificamente me transformando neles, mas inspirada neles, inspirada no universo deles, no que eles me passavam. Então assim, não necessariamente me transformando neles, ficando idêntica a eles, porque aí copiar eu acho que já é uma coisa que muita gente faz, então eu simplesmente pegava o que eu achava da vibe dos personagens e colocava no meu rosto. E até hoje eu gosto muito de fazer isso. Esse aí é o elefantinho do Divertidamente, que se eu não me engano ele chama Bing Bong, é alguma coisa assim. Enfim, eu fiz uma maquiagem mais rosa, né, porque ele é todo rosa. Deixei os meus cílios brancos para deixar um aspecto de nuvem, um aspecto de sonho. Usei adesivos de caderno no meu rosto, isso aí não foi maquiagem, tá? Foram adesivos de caderno, de arco-íris, de coraçãozinho que eu tinha, coloquei no meu rosto. Pra vocês verem como a gente utiliza de tudo que tá ao nosso alcance para poder deixar o melhor resultado possível. Também fiz aí do lado essa flor, né, que ele tem no casaquinho dele, mas aí eu fiz no meu rosto, e aí realmente eu pintei, fiz essa flor com tinta artística. A tristeza, aí eu já procurei os tons mais frios, o azul, o branco, né, fiz essas coisas aí que eu senti que eu tinha que fazer, né, de branco, enfim, e fiz a sobrancelha dela puxando uma expressão um pouco mais melancólica. É importante dizer que a sobrancelha é uma coisa que traz muito a expressão para o nosso rosto, né? E a tristeza no filme, ela é triste, então eu tinha que deixar ela com um aspecto triste, melancólico. O medo, eu fiz roxinho, né? Preenchi minha sobrancelha de roxo, como eu disse pra vocês, eu gostava de preencher minha sobrancelha com a cor que eu tava pretendendo usar. E aí fiz um roxinho com medo, com a boca aberta e, enfim, eu achei que trouxe bastante esse aspecto do medo. A raiva, eu fiz um olho pegando fogo, né, então eu fiz uma sombra em aspecto de fogo, uma coisa um pouco mais trabalhada, um pouco mais difícil de fazer, mas com calma, com delicadeza e foco, é super possível fazer. Fiz com sombra, amarela e vermelha, e também preenchi minha sobrancelha de vermelha pra seguir com o meu ritual de preencher a sobrancelha de colorido, que eu gostava muito de fazer isso. A alegria, ela tem duas cores, né? Ela é tanto amarela como azul. E é explicado, inclusive, no filme, né? Que a alegria, ela não vem sem a tristeza, é por isso que ela tem esses tons de azul no cabelo. Inclusive, eu pintei essa minha peruca, depois eu lavei ela. Pintei com guache essa peruca.
de azul pra poder fazer a personagem, então é muito também sobre improvisar nos outros adereços pra gente se caracterizar completamente, porque só a maquiagem, ela diz alguma coisa, mas ela não diz tudo. Então é super importante que quando a gente faz uma caracterização, a gente faça a maquiagem e a gente também faça todo o resto todo o resto da indumentária, tanto o figurino, como o cabelo, como os acessórios. E aí eu fiz o contorno dela completamente em amarelo pra deixar esse aspecto de pele mais amarelada, e aí fiz os olhos amarelo e azul. A Nojinho foi uma das minhas favoritas, porque eu fiz o figurino bem parecidinho, a blusa verde e o lenço amarrado, né? E aí também a sobrancelha verde, fiz o contorno da pele completamente verde, o olho verde e tudo mais, e fiz as expressões, óbvio, porque não adianta ter uma maquiagem incrível e não fazer as expressões faciais que é necessário, né, numa cena ou numa produção. Depois disso, resolvi fazer uma série de Padrinhos Mágicos. Eu não sei se vocês assistiram, qual é a idade de vocês, mas Padrinhos Mágicos era um desenho que era muito famoso na minha infância e eu gostava muito. Então, na mesma vibe de Divertidamente, eu não queria copiar o personagem, mas eu queria trazer uma maquiagem que de alguma forma trouxesse a vibe do personagem. Então eu fiz o Cosmo, puxando mais para os tons verdes, né? Fiz um delineado diferente, um olho mais diferente, um olho mais marcado, né? Não tem esfumado nesse olho, ele é completamente triangular, então isso é muito legal. Também pintei a peruca de verde e coloquei uma coroa porque ele é uma fada. A Wanda já fiz um olho um pouquinho mais diferente, fiz um olho em aspecto de nuvem, como vocês podem ver, fiz redondinho, circular. Eu quis experimentar vários jeitos de fazer um olho, né? Não só esfumado, como eu tava acostumada a fazer, que eu costumava fazer sempre esfumado, e eu nunca tinha experimentado outras coisas. Então, foi nessa sériezinha de makes que eu comecei a me experimentar em outros lugares. Também pintei a peruca de rosa, coloquei a coroinha, me personalizei inteira pra poder fazer essa personagem. O time, eu fiz um delineado um pouco mais diferente, coloquei essa bolinha aí no delineado, a peruca eu deixei da cor que era mesmo, pintei um boné só pra fazer essa produção. Gente, eu tinha tempo, hein, na pandemia. E aí, enfim, fiz essa bolinha no delineado, porque eu achei diferente mesmo, achei que passava a vibe do time. A Vicky, que é a babá do time, que ela é malvada, eu quis fazer essa coisa mais geométrica pra demonstrar essa firmeza dela. Então, eu fiz nas cores que ela usava, né, que era verde e laranja, que era o cabelo dela, porque ela era ruiva. Deixei a boca bem rosinha, porque ela também usava um batom na série, no desenho. Mas tem que aturar o pai e a mãe. O pai e a mãe, a Vicky, nele querem só mandar a cama. Mas tudo bem se você tem padrinhos mágicos. Tô sabendo. Tô sabendo, sim. A Dimitra dormiu, velho. Na vibe dela. Aí, como vocês podem ver, mais uma make de drag queen, em que eu já explorei mais as cores, porque a outra que eu tinha feito de uma maneira um pouco mais óbvia, né? Mais alaranjada, preto, marrom, então assim, cores mais neutras. E dessa vez eu resolvi explorar nas cores. Eu comecei a utilizar um rosa, um verde água, também reconstruí a sobrancelha pra deixar mais espaço pra eu poder brincar com a sombra. Eu também já tinha perucas, porque eu já tinha comprado mais adereços pra eu poder produzir as minhas personagens e as minhas produções pra internet. Depois disso, eu resolvi fazer uma série de Harry Potter. Então eu fiz as 4 casas de Hogwarts, fiz Sonserina, como vocês podem ver aí, fiz uma cobrinha na bochecha, e eu resolvi começar a tentar aprender a desenhar no rosto, como seria isso. Então eu fiz uma cobra, não gostei muito da cobra, eu acho que foi a que eu menos gostei, mas enfim, tinha todas as características verdes e maléficas da Sonserina. Depois eu fiz da Grifinória, tentei desenhar aí esse leão, que também não ficou muito bom. Evoluções, né, gente? A gente vai aprendendo com o tempo. Mas, enfim, foi uma das primeiras coisas que eu tentei desenhar no rosto. E eu gostei da sombra, ficou muito legal, né? Uma vibe bem leoa mesmo, né? Com as cores da Grifinória, vermelho, amarelo, dourado, alaranjado. Essa eu acho que é a minha favorita, não é a minha casa de Hogwarts, mas eu acho que dessa série foi a minha favorita, porque eu gostei muito do desenho que eu fiz no rosto, que é desse bichinho aí, né, que é da Lufa-Lufa, que eu esqueci o nome desse bicho, mas enfim, ele ficou muito bonitinho, eu fui olhando e copiando e fazendo, então eu gosto muito dessa maquiagem. Eu fiz ela mais fofinha, né, porque os lufanos são conhecidos por serem amigáveis, serem sociáveis, então eu quis passar essa vibe na maquiagem lufana. A
maquiagem da Corvinal, que é a minha casa, tanto que eu tô até com um cachecol, porque eu amo a minha casa de paixão. Eu fiz um corvo, né, na bochecha, como vocês podem ver. Bem detalhado também, gostei bastante do meu corvo. Coloquei uma peruca azul, deixei tudo bem azul pra demonstrar bastante essa cor que é tão característica da casa e que representa tanto a casa. Próxima série de makes, Monstros S.A. Aí eu fiz o Mike Wazowski, eu resolvi fazer nessa série de makes o rosto, né, deles, mas na minha testa. Então eu fiz um esboço do rosto na testa e aí o resto eu fazia de uma maneira um pouco mais característica, desenhava alguma coisa na bochecha, como vocês podem ver. E aí eu desenhei esse objeto, né, que eles utilizam no filme pra poder guardar os gritos, né, no trabalho deles, enfim. Ficou bem legal. O Sully eu também fiz o mesmo aspecto do Mike Wazowski, fiz na testa, né, o olhar dele. E aí eu resolvi, como ele é um bicho, assim, que a gente não sabe muito o que é, né, porque é um monstro, mas ele tem um aspecto mais de urso, parece que é uma mistura de várias coisas, e aí eu fiz esse focinho nele, né, deixei a minha boca branca e a parte de cima preta pra realmente mostrar que ele tem essa vibe mais urso, enfim, pra mostrar que ele não é um ser humano, que ele é um bicho, um animal. O Randall também fiz no mesmo estilo, né? Fiz o rosto dele aí em cima, deixei o contorno com escamas pra poder representar que ele tem essa vibe mais réptil. Aí tem a Boo, gente, que eu fiz até o cabelinho dela, olha que gracinha. E aí eu fiz um aspecto mais criança, mais rosadinho, pra trazer essa inocência, né, dela. Fiz os cílios, inclusive, na parte inferior desenhados, né? Não passei rímel, eu desenhei os cílios com delineador, justamente pra deixar esse aspecto mais de boneca, mais infantil. E aí a próxima série foi das Monster High. Não sei aí quem teve infância na época das Monster High, mas eu tive, eu gostava muito, eu resolvi homenagear elas com maquiagem artística. Eu ainda não tinha muitos materiais de maquiagem artística, eu usava o que eu tinha, que é inclusive muito do que a gente vai utilizar aqui na oficina, né, que são os pancakes mais baratinhos, enfim. E aí, como vocês podem ver, a Frankie. E aí, nessa série, o meu propósito era justamente copiar mesmo as meninas, né, as personagens. Então, a Frankie, eu tentei copiar todos os resquícios da maquiagem dela. Claro, um pouco mais humanizada, né, porque ela tem uma cara que é de desenho, enfim. Então, eu tentei humanizar ela, trazer pro humano, né, e aí, enfim, fiz todos os detalhes. Como vocês podem ver aí no pescoço, não tá bem acabado, porque a minha tinta tinha acabado, gente. Perrengues que a gente passa. A Draculaura, coloquei até minha boneca do lado, que eu tinha a Draculaura, e aí pintei a cara um pouco mais de rosa, deixei tudo mais rosado, fiz os dentinhos porque ela é uma vampira, né, então também cuidei do cabelo pra ele ficar bem parecido. A Laguna, eu acho que é a minha favorita dessa série das Monster High, porque o cabelo ficou muito parecido, a flor no cabelo, a pele também ficou muito legal com essas escamas, né, as pintinhas que ela tem, as sardinhas, o delineado, tudo muito parecido, a sobrancelha roxa que ela também tem, o batom da cor específica, que inclusive eu não tinha essa cor de batom, então eu passei um batom e logo em seguida eu passei sombra em cima, eu lembro de ter feito isso, pra ficar da cor exatamente que é a boneca, que é a personagem. E também a Claudine. A Claudine, a maquiagem também era roxa, né? Então eu deixei o delineado um pouco mais caído pra trazer esse ar mais misterioso pra ela, porque ela tinha um olhar bem marcante. Fiz também as presas dela, né? Porque ela era uma lobisomem. Lobisoma. Lobi mulher, porque é lobisomem. Lobiswoman. Lobiswoman, se liga. E aí fiz também as orelhinhas, fiz de papel mesmo, no improviso, coloquei uma peruca e assim eu ia fazendo. Tem a Golia Yelps, né, que é a zumbi, que ela não falava nada no desenho, enfim, aí eu fiz ela com o cabelinho mais curtinho, porque a gente vai adaptando com o que a gente tem, né? E aí coloquei até o óculos, pintei um óculos de branco pra fazer isso, gente. Fiz a pele também, um pouco mais esverdeada, né, porque ela era uma zumbi. E fiz também os cílios, como vocês podem ver aí perto dos olhos, desenhei com delineador pra deixar bem marcado, bem de boneca. A sobrancelha também mudei, porque a sobrancelha dela é um pouquinho mais pontuda ali no início, então também mudei. E coloquei esse arquinho, esse figurino, tudo pra compor a produção. Cleo, gente, fiz a Cleo. Olha o improviso do cos pobre da gata. Coloquei a minha peruca com a minha franja, e aí peguei essa fita dourada que eu tinha e coloquei, preguei mesmo com durex na cabeça pra poder fazer a foto. Óbvio que se fosse uma produção no palco, alguma coisa assim, óbvio que a gente ia ter que pregar de outra maneira pra não ter perigo de cair. Mas como era só uma produção em casa, na pandemia, eu fiz dessa maneira mesmo, como
como funcionava. Fiz também aí o piercing que ela tem, né? Ela tem uma joia aí na bochecha, pintei de azul. Fiz um delineado mais egípcio, né? Mais puxado, porque ela é egípcia, né? Um batom bem vermelho, bem marcado. E coloquei lentes também. Aí, como vocês podem ver, minha maquiagem de Mona Lisa. Resolvi fazer a Mona Lisa, gente. E aí, tentei compor todo o look bem parecido com ela, coloquei minha peruca, tentei seguir todos os tracinhos da Mona Lisa à risca, né? Cobri a sobrancelha, porque a Mona Lisa não tem sobrancelha, né? E a maquiagem bem marcada, o contorno bem marcado pra dar esse aspecto de obra de arte, de pintura a óleo. Então resolvi fazer bem marcadinho. E ficou até um pouco assustadora, algumas pessoas me disseram. Essa maquiagem de Elfim eu me inspirei em uma amiga minha que tinha feito no TikTok também. E aí acabei inspirando na maquiagem dela, gostei muito. Fiz essa coisa mais borrada, mais esfumada, pra dar esse aspecto de pele diferente, de elfo, né? E aí deixei os meus cílios bem branquinhos, coloquei lente de contato também. A lente de contato, muitas vezes ela compõe a maquiagem. Esse ossinho aí da saboneteira também marquei pra dar esse aspecto, um pouco mais de magreza, enfim. E aí na boca, como vocês podem ver, preenchi de vermelho e coloquei um verdinho no meio que deu toda uma diferença. Fiz essa maquiagem mais de clown, de palhacinha, né? Coloquei até uma lagriminha aí do lado. Tava meio viciada em cílios brancos, como você pode ver. Então, fiz um narizinho de palhaço, mas fiz branquinho. Fiz toda uma estética azul, branco e preto nessa maquiagem. E fiz também essa heterocromia nos olhos, né? Coloquei um olho de uma cor e o outro de outra. Essa aí não é exatamente uma maquiagem, eu simplesmente me pintei e deixei ser. Então, muitas vezes a gente fica se questionando, se apegando muito na técnica, querendo ser perfeccionista. E às vezes muitas coisas podem passar batido, né? Então, eu passei tinta na cara e fui ser feliz. Tirei várias fotos e, enfim, me diverti muito nesse dia. Essa maquiagem de mímico, ela foi bem expressiva, foi bem característica, bem teatral, né? Também coloquei uma lágrima, coloquei uns balões caídos do delineado, uma sobrancelha coberta com uma expressão um pouco diferente, né? Do que o usual. Branca e preta, bem de mímico mesmo. Coloquei também uma heterocromia aí. Um olho eu tinha pupila, o outro eu não tinha, então, enfim, ficou bem interessante, bem legal, eu gosto muito dessa maquiagem. Essa maquiagem aí eu fiz por causa de uma trend que tava acontecendo no TikTok, do Sol e a Lua, né, que é aquela música, e eu fiz tanto o Sol como a Lua. O Sol, obviamente, utilizando o amarelo, o vermelho, cores quentes, como vocês estão vendo aí na imagem, inclusive a minha lente de contato era vermelha, e a Lua utilizando tons frios, né, o branco, o cinza, o azul. E aí utilizei lente de contato também e foi muito legal, fiz vários duetos inclusive nessa época, fiz um céu, vocês podem ver que eu já tava experimentando coisas, me arriscando mais em outras coisas, né, em coisas mais difíceis de fazer. Eu continuei fazendo maquiagens sociais, mas um pouco mais diferenciadas porque acabou virando meu estilo. Então, por exemplo, essa maquiagem vermelha aí, que é esfumada, acabei fazendo um delineado preto que, enfim, ele contornava a maquiagem e aí comecei a adquirir essa habilidade de delineado e virou uma coisa que eu amo fazer hoje em dia. Fiz essa maquiagem amarelo, azul e branco inspirado na música da Ana Vitória. Fiz um delineado branco, uma boca azul, um nariz amarelo, uma coisa bem diferente. Utilizei da minha criatividade, coloquei pra fora o que eu tava sentindo na hora e eu fui fazendo, assim, vendo o que ficava harmonioso, o que não ficava, e eu gosto muito dessa maquiagem, tenho um carinho por ela. Fiz essa maquiagem bem artística mesmo, de zumbi, gente. O processo de criação dela foi através de emojis. Então eu peguei 2 emojis, o emoji de cérebro, que vocês podem ver que tá aí na parte superior da minha cabeça, e o de zumbi, o emoji de zumbi. Juntei os dois e fiz essa maquiagem cheia de raios, cheia de nervos e toda verde, toda marcada, enfim, foi bem difícil e trabalhosa de fazer, mas foi muito legal também e me diverti e aprendi muito fazendo. Eu achei que ela tem um espírito, assim, uma estética muito pop art, né? Se a gente for ver as coisas pop art, as fotos pop art, tem muita essa estética, que tem bolinhas, tem linhas, enfim, e cores bem vibrantes. A próxima série de makes que eu fiz foi do Bob Esponja, então vocês podem ver aí que eu resolvi explorar bastante, quis fazer maquiagens bem exageradas, mexer até no cabelo, inclusive. Fiz bastante detalhes, são maquiagens bem desenhadas, então eu desenhei em tudo quanto é canto da cara. Então eu fiz o Patrick na bochecha, eu sempre fazia o personagem na bochecha e aí brincava com os outros elementos, tanto na sobrancelha, como na boca, como nos olhos.
Enfim, eu brincava com o resto. Então o Patrick eu puxei mais pro rosa, fiz as bolhas, né, que eram utilizadas lá no mar, no desenho. Fiz na boca igual o calção dele. Enfim, tudo um pouco mais pra esse tom de rosa e bem divertido, do jeito que o Patrick é. O Lula Molusco eu fiz uma vibe já Van Gogh, porque muita gente inclusive associou que era uma vibe Van Gogh, mas é porque o azul do Lula Molusco me trouxe essa vibe, né? A casa dele me trouxe essa vibe, e aí acabei colocando esse amarelo, porque ele tem amarelo na blusa também. Então o cabelo e o pescoço ficaram nessa vibe mais pós-impressionista. Então eu fiz todos esses detalhes, fiz o chapeuzinho que ele usa no siricascudo pra trabalhar, fiz a casa dele, fiz a clarinete no delineado, inclusive muita gente me elogiou por causa dessa clarinete. Eu fiz o Plankton, fiz ele, não ficou muito bom, ele ficou meio torto, mas enfim, a gente ignora essa parte. Fiz ali a fórmula secreta do hambúrguer de siri do outro lado, no outro rosto. Fiz essa espinha de peixe aí no delineado do Plankton e puxando mais pro tom verde, né, porque ele é verde, enfim. Dando uma pausa aí na série de Bob Esponja, porque às vezes eu fazia uns hiatos no meio das coisas. Esse delineado super colorido que eu super usaria socialmente hoje, sabe? Ele é mais artístico mesmo, mas eu gosto desse tipo de coisa. Então vocês podem ver que a minha sobrancelha ela não tá preenchida como antigamente, eu puxo ela pra cima geralmente. Vocês podem ver também que o esfumado ele é reto, como eu disse pra vocês que eu aprendi a gostar, né? E o delineado bem artístico, várias linhas, várias formas. Voltando pra série de Bob Esponja, a Sandy, que é a esquilo, né, que mora lá embaixo d'água, fiz uma coisa bem tentando puxar pra esse lance do esquilo, né? Fiz o narizinho dela, fiz também as bolhas estão em quase todos. Fiz a florzinha na cabeça dela ali perto do olho, fiz um delineado mais diferente, que puxa pra uma coisa mais animal. E aí fiz ela também ali no canto, cheia de sombras. Eu gostei muito, fiquei muito orgulhosa desse trabalho. Também fiz o Senhor Sirigueijo, bem vermelho, né, porque essa é a característica principal dele, e o dinheiro também, que não tá dando pra ver nessa foto, mas eu fiz um saquinho de dinheiro ali do outro lado, fiz um delineado bem marcado, né, com um olho bem marcado vermelho. Demorei muito tempo fazendo, porque é uma maquiagem que demanda de muitos detalhes. E também tem o Bob Esponja, óbvio que não podia faltar, com o Gary, né, que é o bichinho de estimação dele, então tá ali do outro lado. Fiz uma maquiagem amarelada, né, bem colorida também, porque o Bob Esponja, ele expressa essa alegria, então também tem um hambúrguer de siri ali em cima, as bolhas, o batom bem rosa e a carinha dele bem fofinha, que eu escolhi essa pose porque eu gostei muito. Essa maquiagem aí, bem artística, foi uma maquiagem que eu fiz por meio de uma trend do TikTok, que foi uma trend que eu sorteava cores, né, de M&M, mas você pode fazer também, se você quiser fazer em casa, você sorteia cores e vai fazendo. E a bochecha tem que ser de tal cor, o olho tem que ser de tal cor. E aí eu fui fazendo e surgiu isso aí. Ficou bem bonito, ficou bem diferente, bem artístico e eu gostei muito. Então são experimentações que eu fui fazendo, né, e foram bem legais de fazer. A partir dessa foto são maquiagens que eu fiz na matéria da faculdade, tá? Então eu vou passar um pouquinho mais rápido por elas. Não tem muita coisa pra dizer, porque foram mais experimentações mesmo, não tem um personagem específico que eu tenha que contar pra vocês e tudo mais. Mas enfim, essa primeira aí a gente tava trabalhando o degradê, né, dos pancakes, o vermelho e o branco, então a gente trabalhou isso aí e, óbvio, passando um batom pra fazer o acabamento. Essa outra, mesma coisa, é degradê, só que um pouco diferente porque é um estilo mais máscara, né? Então são dois tipos de degradê. Tem o degradê na testa e entre os olhos, e dos olhos e o resto do rosto, né? O queixo e tudo mais. Então fica como se fosse uma máscara colorida. Essa outra é literalmente uma máscara, né? Feita de maquiagem, também tem degradê ali na ponta, né? Um roxinho e tudo mais. Mas basicamente a gente trabalhou com pancake branco. Obviamente que no meio das produções da faculdade eu continuava a produzir as minhas maquiagens por mim mesma, então eu também fiz inspirado em Luca. Se eu fosse um personagem de Luca, como eu faria, né? Como eu seria. Então eu utilizei vários tipos de pancake aí pra fazer essa maquiagem. Fiz também essas escamas de papel pra poder compor. Fiz também aí no pescoço esse aspecto de escama. Foi bem legal de fazer essa maquiagem. Eu me diverti muito fazendo. Passei horas também fazendo. Como eu disse, eu sempre demoro, né? Porque é muito foco, muitos detalhes.
maquiagem aí também da faculdade, mais clown, toda colorida, explorando mais as cores, né? Antes a gente tava mais no laranjinha e aí agora a gente já foi pras cores. E essa foi minha maquiagem final da faculdade, né? Do período de maquiagem, de caracterização cênica. A gente podia escolher uma coisa livre pra poder fazer. Eu escolhi fazer o Chapeleiro Maluco, né? Porque ele, de certa forma, é um palhaço, né? Muita gente não associa isso, mas é sim um palhaço. Então, ele utiliza um clown branco na pele, ele utiliza de cores diferentes nos olhos. Fiz também uma nova sobrancelha, né? Fiz uma sobrancelha ruiva, destruí essa peruca ruiva que eu tinha pra poder fazer esse chapeleiro. Fiz toda aí uma indumentária, coloquei uma gravata, enfim. E aí os cílios também brancos, tentando seguir à risca como é o Chapeleiro Maluco no filme e no desenho. Essa maquiagem aí eu fiz inspirado numa deusa, uma coisa mais holística, eu não sei direito dizer, mas enfim, em Afrodite talvez, digamos. E aí fiz pro lançamento, né, de uma amiga, de uma música de uma amiga, enfim, que ela precisava, e aí eu fiz, e foi muito legal. Também utilizei o clown branco em toda a pele, fiz esses raios, né, no corpo. E aí também toda a indumentária compondo isso aí. Inclusive, vocês estão vendo que eu tô utilizando um negócio de pelinho. Isso aí era um negócio que era tipo um paninho que eu utilizava pra enfeitar, que era pra colocar em cima de cadeira, em cima de puff, enfim. Nem era uma peça de roupa e eu tava utilizando pra vocês verem como a gente utiliza de tudo que a gente tem pra poder compor o nosso look. Mais uma maquiagem aí de palhacinha, dessa vez não utilizei o pancake, né, pra poder fazer todo o rosto branco, enfim. Utilizei só de alguns delineadores, né, pra poder fazer esses traços mais simples, mais delicados. Depende muito do que você quer, né, da sua maquiagem. Então, se você quer uma coisa mais delicada, talvez você faça mais assim, com menos materiais e tudo mais. Então, depende muito da proposta do trabalho, né, que você vai fazer enquanto ator, enquanto atriz, ou se você tá fazendo por pura diversão, por puro hobby, o que você quer fazer. Bom, gente, foi isso. Vocês conheceram um pouquinho mais do meu trabalho enquanto maquiadora, enquanto atriz também, né, porque meio que uma coisa se mistura com a outra. E agora eu vou chamar a Larissa aqui, ela vai substituir meu lugar aqui pra poder falar sobre os materiais usados, tá? Os materiais que a gente vai usar durante a sua oficina e que você precisa providenciar, adquirir ou improvisar, pegar emprestado, ver aí como você vai se virar para poder participar da oficina, tá bom? São materiais de fácil acesso, de baixo custo, podem ficar tranquilos e dá pra improvisar mesmo. Pode ser que eu esteja usando uma coisa aqui que você não tenha igual, tá tudo bem. Faz do seu jeito, com o que você consegue. Não tem problema nenhum. Vem, Larissa. Olá, galera, voltei. Como a Babi já adiantou, eu vou falar um pouquinho sobre os materiais que vocês precisam ter. São materiais básicos, tá, galera? Para a preparação da pele e também alguns produtos. E aquilo que a Babi falou, né? Você vai improvisando, vai fazendo com o que você tem, o que é de fácil acesso, de baixo custo. E esses materiais, galera, é bem importante você ter. E como a Babi já disse, é o ator que se autoproduz, né? Então, é necessário ter alguns produtinhos pra gente poder conseguir fazer essas maquiagens, tá? E a gente vai usar bastante ao longo das oficinas, então tenham sempre por perto esses materiais. Os que vocês não tiverem e conseguirem comprar ou pegar emprestado, enfim, vocês podem fazer a listinha, preparem caderno, caneta aí, pra poder anotar. E galera, caso você vá fazer a compra de algum desses produtos, é importante entender que eles são um investimento pra sua carreira, porque você vai acabar usando nos trabalhos, para algum teste que vai surgir de algum personagem específico, até mesmo para a sua criação, experimentação dentro do seu trabalho. Então, vamos lá. Primeiro eu vou começar com os materiais básicos, tá? Para a preparação da pele. Um sabonete próprio pro rosto, é bem importante, tá, galera? Algodão de farmácia, cotonete, algodõezinhos. Inclusive, tem esses algodões tradicionais e tem um nesse formatinho redondinho. E aí você pode colocar o demaquilante, não sei se dá pra ver, mas enfim, ele é redondinho, fofinho. E aí você pode aplicar o demaquilante nele e auxilia melhor na remoção da maquiagem. Cotonete, vulgo hastes flexíveis. Bom, o demaquilante, como eu já adiantei. Faixa de malha pro cabelo. Ou uma presilha também funciona. Vocês viram, meu cabelo fica bem jogadinho no rosto? Aí eu vou lá, tem aquela faixa que ela é super funcional. Ou se você não tiver, não tem problema, pega uma piranha. Pega uma presilhinha, pã. É isso, gente, tudo certo. Você passa o soro fisiológico com a pele molhada, você pega uma quantidade
suficiente de creme pro seu rosto e passa e deixa secar. Vai absorver melhor, vai ficar mais hidratado, vai ser melhor. Soro fisiológico. Aí você vai perguntar, mas pra que soro fisiológico? Gente, se liga na dica. O soro fisiológico, ele pode ser usado no lugar da água termal, que é mais carinha, a gente entende. O soro fisiológico, ele é mais em conta, tem um custo-benefício melhor. E a gente vai explicar direitinho como fazer o uso correto desses produtos numa próxima aula. Se liga aí, hein? Ah, e não podemos esquecer do hidratante facial, porque é muito importante ter uma pele limpa, tonificada e hidratada. Também o protetor solar. Não se esquecem, galera. Agora vamos para os produtos. Pancake pastoso Color Make. Aí, mas por que tem que ser o Color Make? Porque Color Make é a marca, né, galera? Então, bom, é uma marca bastante usada e ela é mais acessível e é a que vamos utilizar aqui, tá bom? Vou até pegar um de exemplo pra vocês verem. Bom, ó, essa daqui é a massa para caracterização, Color Make, e essa daqui é uma das tintas, também da Color Make. Bom, galera, e a gente tá dando essa dica da Color Make, mas não é obrigatório, tá? Até porque vocês compram o que for da preferência de vocês. É porque é uma marca que a maioria dos artistas usam e é uma marca, como eu disse, um pouco mais acessível e a gente gosta dela. Também tem esses glitterzinhos. Tem outros produtinhos aqui que a gente também tem. A gente também tem da Color Make. E a gente vai mostrando conforme a gente vai usando, vai mostrando pra vocês. Como os produtos, né? As pastinhas coloridas, que são essas. As pastinhas coloridas. Essas são as pastinhas coloridas, tá bom? Também da Color Make. Essas são as neon. E essas aqui, e essas são as cores mais tradicionais. Amiga, aligerar. Tudo que a gente pega, a gente cheira, né? Eu tenho essa mania também. Esse é o tubinho separado de branco. E como vocês viram, esse é maior, né? Como a gente usa muito branco, ele é como se fosse a base, né? Que a gente utiliza normalmente na pele. Ele é melhor que seja maior, tá? Porque a gente faz muito uso dele. Essas são as esponjinhas queijinho, tá? Utilizadas pra gente tá espalhando o pancake no rosto. Amei. Muito gostosos, viu, gente? Pincéis fofinhos pros olhos, que são esses, alguns exemplos. E aí, galera, bom, os pincéis são esses, né? Como vocês estão vendo, nesses formatinhos aqui. Mas aí vocês compram o que tiverem aí no seu alcance. Os pincéis, galera, é um exemplo de produtos que vocês podem pedir emprestado, porque tem produtos que são descartáveis, né? Como os materiais básicos. Mas esses produtos, como os pincéis, a esponjinha, que você consegue fazer a limpeza e depois reutilizar normalmente, vocês podem pedir emprestado, ver se alguém tem, enfim. Sombras foscas, como por exemplo, branca, preta, marrom, café com leite, vermelha, são alguns exemplos. Como essa daqui, por exemplo, galera. Olha pra vocês verem. Tem uma gama de cores. Lápis de olho. Aí pode ser preto, branco, marrom, azul. Esses são alguns lápis. Azul, lilás, branco. E é importante que eles sejam macios. Depois vocês vão entender por quê. Por conta também das curvas. Enfim, coisas que a gente vai aprender ao longo dessa oficina. Fica ligadinho, hein? Pó facial translúcido, também é bom. Pincel pro pó facial. Esses são alguns pincéis para passar o pó facial. Aí, como vocês podem ver, tem esse maior, que ele é bem interessante. E tem esses aqui, que são menorzinhos, mas fazem o mesmo trabalho. Batom vermelho, num tom bem vivo, tipo Ferrari, por exemplo. E um espelho com uma luz boa. Vocês estão vendo esses aqui, como exemplo. Esse aqui é perfeito. Mas se você não tiver, pode estar utilizando a ring light. Se não tiver, pode utilizar de lanterna. Pode utilizar de abajur. Luz do sol. Abre a janela. Escancara a janela. E aí, vou fazer uma make. É isso, é importante estar bem iluminado, galera, pra vocês verem o que tá acontecendo, pra não ocorrer aqueles casos que às vezes passa a maquiagem, chega na rua, tá toda marcada, ou tá fora do tom. Enfim, às vezes precisava dar uma esfumada ali e a gente não viu direito por conta da falta de iluminação, de uma boa iluminação. Bom, gente, então lembrando que todos esses produtos e materiais básicos são importantes ao decorrer das nossas aulas. Então tenham sempre pertinho com vocês, tá bom? Além da água, o caderninho, anotaram tudo aí? Pegaram os produtos?
Espero que sim, hein? Bom, pessoal, essa foi a primeira aula da oficina de maquiagem artística. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham absorvido bastante coisa.